Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui na finalização do terceiro trimestre da EBD. A aula que seria amanhã, no domingo, pela manhã, mas estamos fazendo online hoje, neste momento. E você que está aí nos acompanhando, compartilhe aí, avise nos grupos. Essa EBD, nós estamos aqui diretamente de Extremóis, Manaim, congregação Manaim, dirigida por nosso pastor, o diácono Jailson Bellarmino, o nosso presidente do campo de Extremóis, o pastor Edson de Oliveira, e somos gratos a Deus pela vida de cada um de nós, cada um deles, em nome de Jesus. Estamos aqui também com o irmão Igor, professor da EBD, que deu aqui anteriormente a aula para os jovens e está aqui para nos dar esse apoio na finalização desse terceiro trimestre da EBD. Compartilha aí, em nome de Jesus. Vamos orar, antes de dar início ao trabalho, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, Deus santo e Deus justo. Obrigado por mais esta oportunidade, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor, para ensinar a Tua palavra, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada um que esteja assistindo, meu Deus, via internet, meu Deus, esse estudo, meu Deus, Espírito Santo de Deus, nos dá sabedoria, conduz esse trabalho em nome de Jesus. Amém. Enquanto as pessoas estão chegando aí, na nossa live aí no Facebook, vamos louvar um hino da harpa cristã. O irmão Joalisson está ali no violão, o João Gabriel também está ali nos bastidores, nos dando apoio, a irmã Gerliane também. Vamos louvar o hino 442. Toda a igreja do Manaim, vamos entrar aí na live para assistir a lição de número 13, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o hino 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o vão viver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, em toda dor por Deus livre serei. Na vida do Senhor irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disse o meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, onde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, e toda dor por Deus livre serei. Amém. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Amém. As pessoas estão chegando na live agora. Enquanto isso, vamos louvar mais um hino. Vamos louvar mais um hino em nome de Jesus. As pessoas estão nesse momento entrando na live. O último trimestre, aliás, a última lição do primeiro trimestre de 2020, lição de número 13, em nome de Jesus. João, você vai louvar? Qual é o hino, João? 15. O hino 15. Para você que está entrando primeira vez nessa live, você ainda que não confessa o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este momento também, momento em que estamos nessa quarentena, o mundo passa por uma crise mundial, e a única pessoa que devemos nos apegar neste momento, que pode trazer a solução para as nossas vidas, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Hino de número 15, em nome de Jesus. Glória a Deus. Convenção. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua cruz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Amém, glória a Jesus. Estamos conosco também nosso irmão Hamilton Souza, né? Irmão Hamilton Souza, irmão Francis Pontes, primo da nossa irmã Geliane, está ao vivo aí na live. Glória seja dada ao nome de Jesus. Também faça o seguinte também, pega essa live, compartilha aí com qualquer um pessoal aí, com a sua família, né? Isso vai ser uma bênção para você, viu, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, lição de número 13, seria amanhã, dia 29 de março de 2020. Porém, estamos antecipando essa lição para hoje. E eu peço que você tiver uma Bíblia aí em casa, pode pegar. Vamos acompanhar a lição
e os textos bíblicos que forem lidos aqui nesta noite. Amém? A lição de número 13 tem como título O Novo Homem em Cristo Jesus. Texto áureo está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Pode abrir a Bíblia aí, Efésios, capítulo 4, versículo de número 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Amém? Vamos ler agora a leitura bíblica em classe, que se encontra lá em João, capítulo 3, do 1 ao 16. Um abraço também aí para o nosso irmão Irinaldo Bento, meu colega, meu amigo de trabalho. João, capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, a partir do 1 até o 16. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, a lição de número 13 fala sobre o novo homem em Jesus Cristo. Novo homem em Jesus Cristo. O novo homem na pessoa de Jesus Cristo é quando vivíamos outrora de uma maneira errônea, de uma maneira que não seguia um padrão bíblico, vivíamos no pecado. Não que nós sejamos perfeitos, não que nós não pequemos mais, não que nós não pecamos mais, porém, nós não vivemos mais na prática do pecado. Então, outrora vivíamos na prática do pecado. Outrora vivíamos tendo prazer em pecar. É diferente da pessoa que é pecador, como nós somos pecadores, né? A pessoa que é lavada e remida no sangue de Jesus, ela continua sim sendo pecadora, mas ela não tem prazer mais em pecar. Ela não vive mais na prática do pecado. Por quê? Porque ela teve um novo nascimento. E é isso que a gente vai explicar para você nesta noite.
Vamos apresentar o nascimento do novo homem, a justificação do novo homem e a santificação do novo homem, baseado nesses versículos que lemos agora, a conversa que Jesus Cristo teve com Nicodemos. Vamos conversar um pouco, relatar um pouco dessa conversa que Jesus Cristo teve com Nicodemos. Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus, ele era um príncipe da sinagoga. Um abraço aí para o irmão Rodrigo Torres e para o irmão Márcio Suer. Ele pode continuar aí nos assistindo, você vai aprender hoje um pouco da palavra de Deus, e compartilha aí essa live aí para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus nesses dias tão difíceis que estamos passando, mundialmente falando. Então, Jesus Cristo certa vez se encontrou com Nicodemos. A Bíblia relata que Nicodemos à noite foi ter com Jesus, foi ao encontro de Jesus. A fama de Jesus já era grande, já era notória naquele lugar. E Nicodemos, conhecendo já Jesus, conhecendo o que Jesus, as maravilhas que Jesus já fazia, Nicodemos, certa vez à noite, foi ao encontro de Jesus. A Bíblia diz, a Bíblia fala num diálogo que Jesus chegou a ter com Nicodemos. No versículo 2, a Bíblia relata que ele disse o seguinte: este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu fazes se não for com ele. Então, Nicodemos já sabia, já afirmou, já chamou ele de mestre. Rabi significa mestre. E Nicodemos disse: bem sabemos que ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. E Jesus Cristo responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Nicodemos chegou para Jesus e chamou ele de mestre e disse que ele fazia grandes sinais. E Jesus veio com uma resposta que Nicodemos, eu acredito que ele ficou assim sem entender. Porque Jesus Cristo já foi entrando em outro assunto. Jesus Cristo já foi falando das coisas espirituais. Jesus Cristo já foi falando do nascer de novo. E Nicodemos não entendeu nada. No versículo 4, Nicodemos disse assim: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus Cristo falou de novo nascimento, Nicodemos não entendeu nada. Nicodemos ainda era um homem carnal, não entendeu foi nada. E perguntou-se como é que ele ia nascer de novo, já sendo velho. Como é que ele ia entrar no ventre da sua mãe de novo e nascer de novo? Como é isso? Aí Jesus Cristo disse: na verdade te digo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. No 7, não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. A parte do Senhor, a irmã Ângela Mendes também está nos assistindo. Compartilha aí essa live, em nome de Jesus. Aí, o versículo 8, Jesus disse: o vento sopra onde quer, e ouves a tua voz, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos já não estava entendendo nada, aí que piorou, complicou mais ainda. No versículo 9, Nicodemos responde e disse: como pode ser isto? Aí Jesus disse: agora eu vou chegar onde eu queria. Jesus Cristo diz: tu não és mestre em Israel? Você deveria saber disso. Que Nicodemos, não é, irmão Igor? Nicodemos, ele conhecia muito a lei, conhecia muito a Torá. Ele conhecia muito de leis, de códigos, né? Nicodemos era como se fosse hoje, vamos dizer, um juiz ali do STF, por exemplo. A irmã Damiana, a paz do Senhor, a irmã Damiana Gaspar também. Um abraço aí para o pastor Francisco. Então, Nicodemos, vamos dizer que hoje era como se ele fosse um juiz. Ele conhecia muito de lei, de legislação, mas Jesus Cristo estava dizendo para ele que do espiritual ele não entendia era nada. Da parte espiritual ele não entendia nada. Ele tinha que aprender o que era carne, o que era espírito, e ele tinha que ter um novo nascimento na pessoa bendita de Jesus Cristo.
Aí, a conversa, o diálogo continua. E Jesus Cristo diz, se eu estou falando das coisas terrestres que você não crê, né? No versículo 12, se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar da celestial? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, no versículo 15, aí Jesus diz, para que todo aquele... Jesus diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 16, que é o versículo, o tema áureo da nossa Bíblia, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo Anderson Machado também, aí, um abraço. Então, esse versículo que eu quero falar para você nesta noite. O versículo, tema áureo da nossa Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus Todo-Poderoso, na sua infinita glória, enviou a Jesus Cristo, seu único Filho, o unigênito é o único Filho. Ele enviou seu único Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário e nos ensinar o que é salvação. Amém? Agora vamos ler um pouco da introdução, um comentário bíblico da nossa revista da CPAD, que diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão tornou-se possível em seu Filho, o último Adão, que é Jesus Cristo. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação e a santificação. O tópico 1 fala sobre o nascimento do novo homem. O nascimento do novo homem é como já falamos aqui. É quando a pessoa se converte, quando a pessoa se arrepende de seus pecados e ela entrega a sua vida a Jesus Cristo. Aí começa todo um processo. Tem um processo que é da eleição, o processo que Deus chama, elege, predestina e justifica. E no final de todo esse processo, no dia do arrebatamento, será a glorificação do nosso corpo. Então você pode abrir aí sua Bíblia em casa, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala nessa passagem bíblica. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o processo da velha criatura, o apóstolo Paulo fala aqui, que tudo se fez novo. Quando você começa a caminhar com Jesus Cristo, aquela pessoa que roubava, não rouba mais. Aquela pessoa que matava, não mata mais. Aquela pessoa que adulterava, não adultera mais. A velha criatura ficou para trás. E eis que tudo se fez novo. Isso é o processo da regeneração. É o processo que o Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar dentro de você e começa a moldar, a trabalhar na sua vida. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Nesse momento, quando você confessa a Cristo, que a Bíblia fala, não é, irmão Igor? Que nós devemos confessar a Jesus Cristo. Quando você confessa a Jesus Cristo perante os homens, que a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, quem me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai que está lá no céu. Mas quem me negar perante os homens, eu negarei também perante o Pai que está lá no céu. E quando você
aceita Jesus, quando você confessa Jesus, o Espírito Santo de Deus, nesse momento, ele começa a habitar dentro de você. E ele se une ao seu espírito. O Espírito de Deus se une ao seu espírito. O irmão Marcos Júnior, o irmão Genilson está aí nos vendo. Você pode mandar o seu comentário, sua dúvida. Nós vamos ler aqui ao vivo. Então, Jesus Cristo estava tentando explicar isso para Nicodemos. Que a velha criatura, o novo nascimento não era você entrar no ventre da sua mãe. Não é, irmão Igor? Não tem como você entrar no ventre da sua mãe novamente. Jesus Cristo estava falando de um nascimento espiritual, de algo espiritual, de algo do céu, algo celestial. E Nicodemos não estava entendendo nada. E o apóstolo Paulo, nesse versículo que nós lemos, ele relata que as coisas velhas passam depois que você se torna uma nova criatura. As coisas passadas, Deus ele apaga as coisas velhas. O pecado que você praticou, seja ele qual for, ele é apagado. Deus não se lembra mais do homem velho, da velha criatura. E a partir de agora você torna-se uma nova criatura. Um novo Josimar, um novo Igor, um novo irmão Genilson, um novo Hamilton, uma nova criatura, novos irmãos. Não que nascemos de novo carnalmente não, mas espiritualmente sim, somos outras pessoas, somos diferentes a partir desse momento. Então, essa foi uma rápida pincelada sobre o novo homem. Vamos agora ver no tópico 1 ainda, nascidos de Deus, que diz assim: o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus, João 1,12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Então, não é, irmão Igor? Esse irmão Igor vai falar um pouco sobre essa fé. A gente aceitar Jesus, o crer, o ganhar salvação, não é por obras, mas sim pela fé. Não é? Então, quando você... esse processo todo é pela fé. Não é? Não adianta, a Bíblia diz que todas as nossas obras são como trapos de imundícia. Não é? Então, a salvação, ela não é pelas obras. Não é isso, irmão Igor? Isso. Glória a Deus. A irmã Josefa também está nos ouvindo aí. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, como o irmão Josimar estava falando aqui sobre o nosso Nicodemos, eu já tinha pregado sobre isso, irmão? E antes de eu entrar na parte de fé, irmão Josimar, eu queria só deixar aqui um ponto, que eu acho que até algumas pessoas estão até com interrogação, que ele foi ter de noite com Jesus. Por que ele foi ter de noite, irmãos? Eu já preguei sobre isso e a gente já pesquisando sobre Nicodemos, de noite, por quê? A sinagoga não estava aberta, as pessoas estavam em casa. Então, Nicodemos, ele era o quê? Ele era mestre. Então, ele não podia estar se vendo diante de Jesus, Josimar. Por quê? Porque para as pessoas que eram doutores e conhecedores da palavra, diziam que Jesus ele não era doutor, ele era um qualquer. Ele veio lá de Nazaré, um filho de um carpinteiro, Então, para que ele não se visse, as pessoas não vissem Nicodemos, ele disse, então vou ter que ir de noite com ele, com Jesus. Então teve de noite ali com Jesus por causa disso aí. Então, irmãos, tira a sua dúvida agora, Se você quiser ter alguma pergunta, traga que a gente vai tentar responder, Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmão João Vitor, um abraço, irmão João Vitor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Continue conosco em nome de Jesus e compartilhe, Glória a Deus, isso é novo para mim. Compartilhar essa live aí, glória seja dada ao nome de Jesus. Mas como o irmão Josimar estava falando sobre fé, que temos que ter uma fé, aleluia, glória a Deus. Fé, nós sabemos que
é o firme fundamento das coisas que a gente não se vê, né? Se eu tenho fé, eu tenho que ter fé em quê? Em Deus, em Jesus, né? Eu não vejo Jesus, mas eu tenho fé em que Ele está aqui conosco, né? Eu tenho fé que Ele está aqui nesta live, aqui conosco, com você que está em casa, né? Que está nos ouvindo, nos está vendo. Então, nós temos fé, nós cremos, né? Aleluia, nisso. Eu acho que deixa eu me lembrar aqui, Hebreus 11, isso, Hebreus 11, 1, né? Abra aí sua Bíblia, em nome de Jesus. Eu gosto de fazer assim com a mocidade, porque para que eles venham ter melhor, né? Manusear a palavra. Então, abra a sua Bíblia aí, Hebreus 11, 1 vai falar sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento, como eu tinha falado, das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se veem. Glória seja dada ao nome de Jesus. E outra coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Já entendeu o negócio? Se eu não tenho fé, como é que eu vou agradar a Deus? Se eu não tenho fé, né? Então temos que ter fé, né? Crer naquilo que a gente não está vendo. É como esse coronavírus está apavorando todo mundo, mas eu creio que Deus vai cessar esse coronavírus, não é? Todo mundo está aí aperreado, né? Mas eu creio que Deus vai cessar, vai voltar ao normal, né, irmão Josimar? A gente vai voltar a estar nas igrejas falando sobre a palavra de Deus, né? Falando sobre a lição. Então, fé é isso, crer naquilo que a gente não está vendo. Dado ao nome de Jesus. Como a lição falando sobre Nicodemos, esse homem, né, era um homem muito estudioso, como o irmão falou aqui, conhecia a palavra de cima até embaixo, ele sabia de tudo, conhecia cada letra, cada versículo ali, ele conhecia, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, já para terminar com a minha participação aqui, um pedacinho, né? Porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam, né? Glória a Deus. Só para concluir o versículo 6, né? Aqui, glória seja dada ao nome de Jesus. E Hebreus 11, versículo 6, né? Glória a Deus. O irmão Josimar. Amém. Então a fé, a salvação você só adquire através da fé, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o apóstolo diz que é pela graça, a salvação é pela graça. A graça, o que é a graça? A graça é um favor imerecido, é um favor que alguém faz para você sem você merecer. Então nós não merecíamos nada, mas Deus deu de presente essa salvação para nós. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim. Então nós não somos merecedores de nada. Tudo é pela graça. Tudo é a misericórdia do Senhor, né? Então, para continuar aqui na revista, você que tem a revista aí, você que é da nossa congregação do Manaim e das demais igrejas que trabalham com a revista da EBD, da CPAD, vamos acompanhar aqui. Agora vamos ver no tópico de número 2, nascido da água. Aliás, tópico número 1, subtópico 3, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. O que a gente está falando, fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo Jesus. Amém? Então,
Sobre o batismo nas águas. Lá em Marcos 16, você pode abrir a sua Bíblia aí. O irmão Igor vai ler essa passagem. Marcos 16, que a gente vai ver a respeito do nascimento também da água. Porque Jesus, na conversa que ele teve com Nicodemos, ele fala sobre esse nascimento da água. Marcos 16. Abra sua Bíblia aí em nome de Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Preste atenção. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, primeiramente, crê e for batizado, né? Mas quem não crê, né? Quem não crê já será condenado. Amém. Jesus também estava ensinando aí, você que é novo convertido e está assistindo essa live, você que ainda não se batizou nas águas, olha como é importante o batismo nas águas. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Então faz parte também do processo de salvação, o batismo nas águas. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e desce as águas, assim como Jesus Cristo deu o exemplo e indo até João Batista no Rio Jordão para se batizar. O simbolismo do batismo é que quando a pessoa mergulha, a velha criatura, como Paulo disse, ficou para trás. A velha criatura ali naquele momento fica lá embaixo, no fundo das águas, das profundezas. E quando ele ressurge uma nova criatura. Assim como Jesus, que desceu até as profundezas, né, quando foi morto, crucificado naquela cruz, mas ressurgiu glorioso em nome de Jesus. Então já falamos aqui do nascimento da água, vamos falar de quem é nascido no Espírito Santo, no subtópico de número 4. Na revista diz assim, o escritor fala assim: a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Então aí a gente tem a genuína conversão, como o escritor relata aqui nesta lição. Quando você tem esse encontro com Jesus Cristo, você tem um encontro com o Espírito Santo de Deus. O processo que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas, de moldar o nosso caráter, né? A pessoa, como eu falei, a pessoa que tinha um caráter desonesto, ela não é mais desonesta. É o Espírito Santo moldando o seu caráter. Então, aí você começa a ter a genuína conversão. Para os olhos naturais, talvez isso aí, a gente chegar, como a Bíblia diz, a estatura de varão perfeito, como a lição fala aqui, talvez para o homem isso aí é impossível. Mas na pessoa de Jesus Cristo, isso é possível. Isso é possível. Você que está nos assistindo agora, e você ainda não experimentou essa conversão genuína, você creia que o Espírito Santo de Deus, ele, quando começa a trabalhar, quando ele começa a habitar dentro de você, ele faz uma transformação. Ele moldela o ser humano. Então, essa pessoa verdadeiramente, ela passa a ser nascida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo começa a moldar essa pessoa. Certo? Então, vamos adiantar agora para o tópico 2, que fala sobre a justificação do novo homem. Diz assim: o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. Num contexto de injustiça e pecado, por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. E o número 1 do tópico 2, subtópico 1, diz assim: a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Está escrito lá em Isaías 64, versículo 6.
Como eu falei, nossas obras, elas são trapo de imundícies para Deus. Se alguém pensa em alcançar salvação fazendo boas obras, para Deus isso aí não vale de nada. A salvação, ela é através da fé, ela é de graça. Deus não cobra nada por isso e eu não sou capaz de comprar minha salvação. Agora a pessoa, Tiago também diz, né, apóstolo Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta, né? Então a pessoa que tem fé, a pessoa que é salva, a pessoa que está no processo de salvação, justificação, eleição, glorificação, que é quando Jesus Cristo vem arrebatar a sua igreja, a pessoa que está nesse processo, ela aceitou Jesus Cristo, ela crê em Jesus Cristo, então ela tem boas obras, né? É natural dessa pessoa ter boas obras. Não é as obras que vai salvar ela. As obras servem sim para você reinar, para você entrar no reino celestial. As obras servem para você receber galardão, recompensa, né? Jesus Cristo mesmo, ele disse, né? Igor? Ele disse uma vez, né? Olha, quando a pessoa, ele profetizando no dia do juízo, quando as pessoas se chegarem à frente dele e apresentar, ele disse, olha, afaste de mim, aparte de mim, malditos, porque eu tive fome e você não me deu de comida, eu tive sede e você não me deu de beber. Isso é obras. Jesus Cristo vai cobrar obras sim. A salvação, ela vai servir para você reinar, para você receber galardão, para você receber recompensa. Mas, primeiramente, para você aceitar Jesus Cristo, para você receber a sua salvação, isso aí é pela misericórdia de Deus. O irmão Henrique está aí, a paz do Senhor, irmão Henrique. Deus abençoe. Então, vamos adiante, né? Subtópico número 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus Cristo, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. E este é completamente perdoado e seus pecados interiormente apagados. Tá lá, o irmão Igor vai ler, está lá em Hebreus 10, 17. Então, como estávamos falando, é pela fé a salvação. E a partir desse momento você vai ser justificado. Você não vai estar mais sentado na cadeira de um réu. O irmão Igor vai ler aí. Hebreus, você tem aí, Bíblia aí, pode abrir. Hebreus 10, 17. Quer dizer assim, Hebreus capítulo número 10, versículo 17. Jamais me lembrarei dos pecados e das suas iniquidades. Glória a Deus. Amém. Jamais ele vai se lembrar. Isso é justificação. O irmão Heberto Lima, Deus abençoe. Continue aí nos apoiando aí nessa live e orando por nós. A gente ora daqui por você e você ora daí por nós. Agora vamos lá em Romanos. Irmão Igor, abra aí Romanos. Você que está em casa aí, pode pegar a Bíblia. É verdade. Romanos 5:1. Estamos falando de justificação, justificação pela fé. E está aqui mais uma prova em Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo falando sobre justificação. E sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. E depois nós temos paz, ele ainda garante que teremos paz com Deus a partir de todo esse processo, quando Deus nos justifica, né? Portanto, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é isso? Então, você está entendendo aí? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí os comentários, né? A irmã Jardiana aí vai ler já os comentários em nome de Jesus. Então, vamos agora adiantar aqui. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja visto o que houve com o ladrão naquela cruz do sacrifício de Jesus Cristo. Então, o escritor aqui dessa lição, ele relata essa passagem bíblica, né, que Jesus Cristo justificou aquele ladrão. Na hora da cruz, aquele ladrão morrendo,
né? Onde tinha aquelas 3 cruzes, Jesus no meio, um ladrão de um lado, o outro ladrão do outro. E um desses ladrões, um desses malfeitores, um desses pecadores, naquele momento ele se arrependeu, reconheceu Jesus como o Rei dos Reis, né? E pediu para que Jesus Cristo lembrasse dele quando entrasse em seu reino. E Jesus Cristo lhe concedeu a salvação, lhe justificou. Hoje ele é justificado, sim. Na ressurreição ele vai estar justificado porque ele se arrependeu. Irmão Enéas Nascimento, a paz do Senhor, Deus abençoe. Então, este aí é o processo da justificação. O novo homem passa a ser agora justo, porque ele é justificado através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos agora, para finalizar essa lição, no terceiro e último tópico, que fala a santificação do novo homem. O irmão Igor vai ler aqui essa introdução na revista. Ao comentário da regeneração, que é um ato de instantâneo, e a satisfação é um processo que demanda toda a nossa vida até que alcançamos a estatura de varão perfeito. Glória a Deus. Primeiro subtópico, a santificação com posicionamento, né? Glória a Deus. Amém. Então, o escritor diz aqui, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida. Então, a santificação, ela é um processo que vai até o longo da nossa vida, até o final da nossa vida, até Jesus Cristo voltar. Nós devemos estar nesse processo de santificação. O apóstolo Paulo, ele disse, sede santo, assim como eu sou santo. O apóstolo Paulo deu exemplo. Para você dizer, né, irmão Igor, seja santo igual eu sou santo, é uma responsabilidade muito grande. Eu falar para o irmão Igor, seja santo assim como eu sou santo, é uma responsabilidade muito grande. E o apóstolo Paulo, ele sabia dessa responsabilidade. Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensinou a ser santo. O que é ser santo? Santo é ser separado das coisas do mundo, ser separado do pecado. Não deixamos de ser pecadores, mas nós deixamos o pecado de lado, para trás. E a partir da justificação, do processo de justificação, que Jesus Cristo nos justificou, ele apaga esses nossos pecados e estamos justificados, e nenhuma condenação mais há em nossas vidas, porque estamos nesse processo de santificação até chegar na estatura de varão perfeito. Não somos perfeitos, mas um dia, na glorificação, alcançaremos essa estatura de varão perfeito. No dia que Jesus Cristo vem arrebatar a sua igreja, as pessoas que estiverem nesse processo de santificação, nesse processo de se negar a si mesmo, né, de regeneração, como Jesus Cristo disse, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a tua cruz e siga-me. A pessoa que começa a se negar, a pessoa que se nega todo dia, mortifica a sua carne, a pessoa que busca o fruto do Espírito Santo, né? A pessoa que busca o Espírito Santo em sua vida e está no processo de santificação, essa sim, no dia do arrebatamento, vai subir em corpo glorioso. Então este é o processo da santificação, é ser separado. Aí o irmão Igor vai ler para a gente confirmar um versículo lá em Efésios, capítulo 4, versículo 12. Vamos ver aperfeiçoamento dos santos. Sabemos que os santos, os separados, não somos perfeitos, mas estamos nesse aperfeiçoamento, nessa santificação, o Espírito Santo moldando o nosso caráter. Nós buscamos fazer o certo. Efésios de número 4, você pode ler, abrir sua Bíblia aí, e vamos ler o versículo 12. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É do 11, é? É só o 12, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, no versículo 11, ele vai dizer assim, ó, ele mesmo deu uns para apóstolo, para profeta, né?
para evangelistas, para doutores, né? Então, o apóstolo Paulo vai dizer que tem pessoas que têm vários dons para trabalhar na igreja, tem vários dons que o Espírito Santo dá, mas para que isso? É para o aperfeiçoamento dos santos. A prova que os santos não são perfeitos é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que é o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é isso. É cada dia a gente melhorar. Cada dia a gente vê o que a gente errou hoje e amanhã melhorar. Isso é o aperfeiçoamento. Isso é o processo de santificação. Tá certo? Vamos adiantar aqui na lição. Já falamos da santificação como processo de caráter, né? Vamos ler o subtópico número 3. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus Cristo. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. João 1:7. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro entrará na nova Jerusalém celeste. Está lá em Apocalipse 21:8. Então, meus amados irmãos, para finalizar é isso. A santificação é a vontade de Deus em nossa vida. A santificação é a vontade de Deus na vida do homem. E em Hebreus 12:14 está escrito: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então devemos pregar, falar mais, ensinar mais sobre santificação. Hoje em dia, os homens eles são muito egocêntricos, né? Sempre querem colocar o homem no centro, mas devemos colocar Jesus no centro de tudo. E Jesus quer de nós santificação. A igreja do Senhor, ela precisa viver em santidade. Ela precisa viver em santificação. Ela precisa viver em união, em unidade. Assim como aquelas 10 virgens que simboliza a igreja na parábola das 10, lá em Mateus capítulo 25, fala que 5 virgens eram prudentes e 5 eram loucas. Simboliza o que ali? Que parte da igreja estava esperando o noivo e outra parte não. Estava dispersa, estava dormindo. E na hora que o noivo veio, as 5 estavam alerta, em santidade, em santificação, orando, jejuando, indo para a escola dominical, para os cultos, para o círculo de oração. Essas aí entraram para a festa do Cordeiro. Entraram para o reino. Essas aí a igreja que faz isso, ela reinará com Jesus Cristo na glória. E aquelas 5 loucas que não estavam esperando o noivo, estavam desapercebidas, estavam dormindo, elas ficaram do lado de fora. Então, é isso que nós tínhamos para passar para vocês. Que Deus continue vos abençoando. Como já foi dito, esperamos que no próximo domingo, que será o início do 2º trimestre, esperamos que estejamos todos nas nossas congregações. Mas se não estivermos, estaremos novamente aqui com vocês em mais uma live para ensinar a palavra de Deus através deste meio que temos, que é a internet, tá certo? Não podemos neste momento estarmos reunidos nas nossas congregações, mas estamos aqui via internet levando a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo para você, que é muito importante estarmos nessa quarentena, mas estarmos ligados com Jesus Cristo, estarmos embasados na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus que é a base, é o alicerce do cristão, tá certo? Que Deus abençoe essa nação, nossas igrejas, todo o campo de Extremóis, em especial a congregação Manaim, que é dirigida pelo nosso pastor Jailson, tá certo? E que Deus abençoe também o presidente do campo, pastor Edson, e todos os obreiros aqui do Manaim,
e todos vocês que ficaram conosco aí nessa live até agora. Que Deus possa colocar essa palavra no seu coração e você receber e pôr em prática em nome de Jesus. O irmão Igor vai dar as considerações finais agora. E a paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade. Glória a Deus, né, irmãos? Eu vou só deixar aqui o versículo Romanos capítulo 12, versículo 2, como ontem a gente estava na live também, né, lá na sede, e essa palavra veio de encontro à lição, né, irmão Josimar? Glória a Deus. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, né? Fique com Deus, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Logo, logo estaremos nas nossas igrejas, né? Glória a Deus. Mando um abraço para todos os irmãos que estão aí ouvindo, nos vendo, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. E que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém.